esse é um caso absurdo e que mostra que aquilo que a gente tem falado do Congresso, isso acontece com o Judiciário também, você vai armando a bomba. Uma decisão dessa não nasce hoje ou ontem, ela nasce nesses arbítrios todos que nós estamos vivendo no país, protagonizados pelo STF desde 2019, com o início dos inquéritos das fake news. Então, o Judiciário... Já são 6 anos? 6 anos. Do mesmo jeito que os juízes não querem mais punir corrupção, depois que nós tivemos o desmantelamento da Lava Jato, os juízes também agora acham que tem que punir a liberdade de expressão, depois que o STF começou a fazê-lo em 2019. O caso Léo Lins, primeiro, o absurdo da pena, 8 anos e meio. Veja, há uma discussão se lavagem de dinheiro é um crime que deve ter mais ou menos de 10, 12 anos de prisão. E a gente pune uma pessoa que fala uma piada a 8 anos e multa, uma multa pesada. Então, isso já é uma desproporção imensa. Você punir alguém por falar de forma mais dura do que punir alguém por fazer um ato ilícito. Isso, para mim, já é absurdo. E depois, que tem uma premissa completamente errada, eu acho que esse é o cerne dessa questão toda, é o âmago dessa questão. Como é que... Veja só, piada é ficção, piada é arte. A pessoa que diz a piada, ela é um personagem. Ponto. Não é nem a opinião pessoal dela, muitas vezes. Não é opinião pessoal, é um personagem. Então você punir o personagem Léo Lins que diz a piada é a mesma coisa de você estar num teatro e a pessoa chegar, um ator, ofender o outro e aquele outro ser de uma minoria a qual eu pertenço, estou na plateia, e eu chamo a polícia, eu aprendo um ator. Prender o Marlon Brando. Prender o Marlon Você Brando. compartilhou um vídeo que eu vi no X também, do Rafinha Bastos. Ele dá bons exemplos disso. Ele dá da Nazaré Tolesco, que na novela era uma personagem que sequestra um bebê. Então a atriz tem que ser presa por ela ter interpretado... Odete Roitman. E ele dá diversos exemplos dos atores. Todos os atores deveriam ser presos. Eu até dei uma entrevista e falei isso. Tem a mesma coisa de prender o Marlon Brando pelo Poderoso Chefão. Prender o Al Pacino pelo Poderoso Chefão. O Coringa lá, o Joaquim Coringa, Fênix, o Fênix, maluco, o Stallone, assassino. pelo Rambo. Por aí vai, então, né? quer dizer, é uma loucura, é você prender o personagem. Isso me lembra até uma piada que não sei se é possível hoje em dia contar, mas que era de português da época, que o cara tinha um espetáculo de ventríloco no palco, e o boneco lá xingando e todo mundo, aí o português chega e fala assim, você para de me ofender, não sei o quê. Aí o ator tira o boneco de lado e fala assim, o senhor me desculpa. O senhor calha a boca que eu estou falando com o boneco. Muito bom, é bem isso mesmo. É bem isso, então a gente está condenando o boneco, a gente está condenando um personagem por dizer uma piada que é entendida como preconceituosa ou discriminatória. E aí tem um ponto essencial. A nossa legislação, aí do ponto de vista jurídico, ela não pune o conteúdo ofensivo, e a gente está perdendo a noção disso. Ela pune a intenção ofensiva. E por que isso? Ou seja, o fato nem se deu. Nem se deu. Não importa se alguém se sentiu ofendido. E por que não importa se alguém se sentiu ofendido? Porque eu não tenho como contingenciar isso. Veja só, se eu digo alguma coisa aqui e nós temos um grande público, alguém haverá de se ofender. E se eu tenho um grande público e falar aqui por uma hora, se alguém não se ofender, provavelmente o erro está em mim, porque não é possível que eu passe uma hora falando e ninguém se ofenda com nada. Como assim? Algo estranho. Alguém tem que se ofender com alguma coisa. Se alguém sempre pode se ofender com alguma coisa, eu nunca vou poder falar nada, porque sempre terá alguém ofendido. Então a métrica da liberdade, o limite, não está na pessoa se sentir ofendida e sim se eu tive a intenção de ofender. E um cara que sobe num palco, vive disso, tem público, está, obviamente, dotado da intenção de se expressar, de fazer piada, de brincar e jamais de ofender o outro. Sem falar que as pessoas que vão ao show do Léo Lins, eles vão lá para ouvir esse tipo de humor, com a intenção de... Mas não pode falar humor negro mais também. Não pode, né? Humor afrodescendente, não pode mais. Agora, só para fazer uma pausa aqui, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque muita gente pergunta, mas o que pode ser feito? Então, acho que é importante entender o histórico disso para a gente entender o que pode ser feito. E o histórico disso é muito simples. Tem muita gente julgando a juíza, só que a culpa não é da juíza, porque ela está aplicando uma lei. E uma lei, o que é pior, uma lei inconstitucional, aprovada pelo nosso Congresso, sancionada pelo Lula
E que o STF, além de não julgá-la inconstitucional, ampliou essa lei de racismo, não só para uma questão de raça, mas para vários outros grupos minoritários. Então, olha a loucura que a gente criou. E eu acho que isso é bastante importante, porque, Marcília, tem um artigo aqui da Constituição, né? O artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E aí está aqui, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, ou seja, a questão da piada. Agora, o que aconteceu? Em 2022, uma deputada do Republicanos, teve a brilhante ideia de criminalizar a piada. E o que eles fizeram? Ela propôs uma lei que simplesmente igualava, né, qualquer tipo de fala discriminatória ao racismo. E ainda era pior, porque aumenta a pena em 50% no caso de ser feito no ambiente de descontração, para entretenimento, ou seja, literalmente piada. E isso aí passou. E eu vou te falar, passou com a larga maioria da direita, votando favoravelmente. Eu sei disso, porque na época o Novo foi o único partido que fez com que toda a sua bancada votasse contra, que orientou contra, e pouquíssimos deputados de outros partidos na hora, foram contrários a essa lei. Então, essa lei foi aprovada pela larga maioria do nosso parlamento em 2022. Em janeiro de 23, o Lula foi lá e sancionou essa lei. E no final de 23, o que o STF fez? Ou seja, pela Constituição, essa lei é inconstitucional. A gente leu aqui, está no artigo 220. Mas o nosso Congresso aprovou uma lei inconstitucional, o presidente Lula sancionou uma lei inconstitucional e o nosso STF, não contente, ao invés de julgá-la inconstitucional, ampliou para todos os outros grupos minoritários. Então, por exemplo, se alguém chamar de gordola, bom, isso é ofensa, aliás, até o monarca, né, foi processado. Mas foi processado no outro ambiente, né, como um crime de liberdade de expressão, né, ele se sentiu ofendido, não da forma como está aí, que não tem uma pessoa, né, ele fez uma piada, isso é geral, não é uma pessoa única. Então, é inacreditável. Então, só para entender tudo o que aconteceu até aqui e dizer que a única forma de ser revertido, na minha opinião, é o Congresso tomar a frente e derrubar esse absurdo que ele aprovou. Isso é uma lei, gente, não adianta agora culpar a juíza, porque a lei está dizendo que isso é crime. A lei está dizendo que isso é um crime pior do que sequestro. A lei é aprovada pelo Congresso, pelo amor de Deus, congressistas. E aqui porque todo mundo diz o que pode ser feito. Cobrem o Congresso, cobrem o seu parlamentar, para ir lá e desfazer essa burrada, né, que permite esse tipo de arbitrariedade. Boa, e queremos ouvir o Marcília ainda mais também sobre esses pontos que a Marina colocou, sobre o caso Léo Lins. 11h28, só uma paradinha bem rápida. Recado sobre saúde, você sabe do nosso compromisso comercial por aqui. Chega de tomar montes de cápsulas de suplementos sem saber sequer para que servem, quais os benefícios ou prejuízos, porque cada corpo é um corpo, né? A indicação aqui de Vitai Gold é bem certeira em Oeste com elas. Renata chegando para falar do Vitai 7.1. Tudo bem, Rê? Bem-vinda, boa quinta. Fala pra gente os detalhes, os benefícios, por que ligar e saber mais sobre o suplemento da Vitai Gold feito com tanto carinho para todos nós. Bom dia, Adri. Ótima quinta a todos. Vamos falar que saúde tem que ser colocada em primeiro lugar mesmo. Então, se você tem alguma dúvida de como funciona o Vitai 71, eu dou aqui uma breve explicação, mas liga no nosso 0800, conversa com o pessoal que está todo mundo pronto para te atender com maior carinho e paciência. Mas o que você tem que saber é que o Vitai 71 foi criado, pensado para você que quer uma melhora na qualidade de vida de uma forma geral, porque não só as dores acabam com a nossa qualidade de vida, né, o nosso dia a dia. Aquele desânimo, a falta de energia, mesmo que a gente durma bem, isso vai minando a gente. Então você que está precisando de uma ajuda para essa dor articular, dor nas costas, pescoço, joelho, ou essa falta de disposição que eu falei, ou até mesmo para melhorar e fortalecer a sua imunidade, é com o Vitai 7 em 1.
São 7 suplementos dentro de um só, facilitando a sua vida, que você vai ter que tomar só 2 cápsulas ao dia. Já começa por aí. Só que o resultado vai ser como se você tomasse 14 ou 21 cápsulas. E nessa composição tem cúrcuma, que é muito conhecida como anti-inflamatório natural, ajuda a desinflamar suas dores e também o seu organismo. O colágeno tipo 2, que cuida da dor das juntas, terrível, e também ajuda nas suas cartilagens. Magnésio e creatina, auxiliando musculatura e colocando os nutrientes nos locais corretos. Clorela e MSM, que cuidam do fígado. Então, eles desintoxicam o seu corpo e ainda regeneram células. E a vitamina C, que aumenta a imunidade. Tá tudo prontinho para você tomar e ter resultado, que é o objetivo da VitaGold. Você com menos dores, mais bem-estar e mais qualidade de vida. Quer mudança na vida e na sua saúde? É no 0800 291 2200. E aproveita que você que assiste Oeste com Elas tem descontão especial. 70% no tratamento, com frete grátis para todo o Brasil, e vai levar a nossa câmera de vigilância Wi-Fi, que é um presente especial para você, que quer monitorar sua casa, seu comércio, onde você quiser, você coloca essa câmera. Ela é maravilhosa e vai de presente para quem ligar nos próximos minutos. Então não perde essa oportunidade e ganha ainda mais você bem, você todo dia acordando com disposição, com menos dores e com a imunidade mais fortalecida, não é verdade, Adri? Certeza, e saúde é fundamental, a gente sempre reforça aqui porque é bem assim mesmo, sem saúde a gente não faz absolutamente nada, né? Obrigada, Rê, pelo recado, um beijo, ótimo dia. Eu reforço aqui para a gente encerrar então essa participação, são só 2 cápsulas por dia, ingredientes 100% naturais, mais energia e saúde, 0800 291 2200, ligue e conheça mais sobre o suplemento, aproveite os presentes e também o descontão e começa a dar um gás aí na sua qualidade de vida. De volta aqui para o estúdio, 11h31, a Marina quer continuar o comentário dela sobre o Léo Lins, e aí sim queremos muito ouvir o doutor Marcília, que eu queria incluir também que das diversas pessoas, humoristas que se posicionaram ontem, né, sobre o absurdo do caso Léo Lins, muitos deles, ou alguns pelo menos, fizeram o tal do L, né, e agora estão chateados. Bom abrir o olho, hein, porque a coisa pode ainda piorar, e também acho que as escolas, então, Marcília, tem que começar a ensinar. Anote aí o que você não pode falar, que pode dar até 8 ou mais, você pode ser preso, viu? Anote aí, você não pode falar isso, precisamos dessa lista, né? Preocupante. O que a gente vai ver no telão? Só porque teve uma dúvida aqui de gente dizendo que isso aí não foi culpa do Congresso. E foi culpa do Congresso. Aqui, é muito importante. Aqui tá a lei, gente. Cadê? Peraí que já vamos ali? Colocar? Ó, tá aí, né? Então, qual que é esse substitutivo do Senado Federal? Tá ali o PL, o número do PL. Vocês podem ir no site da Câmara e pegar como que votou cada deputado. Não é que todos os deputados de todos esses partidos seguiram a orientação do partido. Isso aqui foi a orientação do partido. Então, vocês podem ver que todos os partidos, com exceção do Novo, orientaram sim para votar a favor dessa lei. E lá tem a lista também de cada um dos deputados. E vocês vão poder ver um por um. Talvez isso tenha passado batido, não sei, né? Não estou aqui dizendo que todo mundo é de acordo com isso, até porque eu vi muita gente que votou a favor se posicionar contra esse absurdo. Então, talvez esses deputados estejam, inclusive, arrependidos, o que é ótimo que estejam arrependidos. E aí é a chance, então, da gente pressionar para voltar atrás. Porque o que eu ia dizer é isso, Marcília, uma lei como essa, ela abre muitas brechas, né? Eu participo do Jornal da Oeste e sempre vem um caso como esse, de alguém que foi agredido, se sentiu, né, que está usando essa lei, né, para processar outros e tem ganho. Então, isso é uma lei, gente. Precisamos voltar atrás nessa lei. Então, é só esse alerta aqui, porque eu acho que a gente critica muito o nosso judiciário e eu sempre digo aqui que, de fato, o nosso judiciário ele tem passado por cima da nossa Constituição. Mas ele está fazendo isso com a anuência do Congresso. Né? Sem a anuência do Congresso, ele não faria isso. Então, e esse aqui é um caso específico, né, que tudo começou no próprio Congresso. E a gente precisa entender também a estrutura da nossa legislação. Então, isso é uma lei ordinária, vamos chamar assim, né? Aliás, aqui talvez possa ser usado até no sentido do pagode, ordinária, lembra, dos anos 90? Eu só tenho referências de velho. É o tchan. Compadre Washington. Só tenho referências de idoso, me perdoe. É nada. Eu realmente já estou nessa fase. Mas nem lembro o que eu estava falando. Mas, essa lei ordinária. A lei ordinária. A gente faz digressões. Uma memória ordinária também, hein? Também. Faça, meu favor. Preciso tomar os nossos suplementos aqui. Mas essa lei é ordinária, ou seja, uma lei infraconstitucional. A gente tem a Constituição
que entende que a liberdade de expressão artística, que é uma das vertentes da liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de expressão religiosa, a gente tem a liberdade de expressão acadêmica, a gente tem a liberdade de expressão da imprensa, que é a liberdade de imprensa, e assim por diante. A liberdade de expressão artística é maior do que essa lei, porque ela está na Constituição. Então, uma juíza dessa deveria pegar esse arquétipo, vamos dizer assim, constitucional e falar assim, essa lei está abaixo da Constituição, se a Constituição entende que a liberdade de expressão artística é maior, então pronto, fim de papo. E outra, bem disse ontem o Mendonça, aliás, o Mendonça ontem no voto dele, Nossa, ele tem... suspiro de esperança. Eu fico arrepiado de saber que alguém está lendo a Constituição. Porque parece revolucionário o voto dele. Parece que o Mendonça tá tirando uma invenção, e a invenção é a Constituição. Tem alguém lá com a Constituição, desguardaram a Constituição, Marina. O Mendonça tirou da gaveta a Constituição, que lá no STF estava perdida. E aqui, então, a gente tem, óbvio que a liberdade de expressão superior a essa lei, e a juíza devia considerar isso. E mais, esse é um ponto importante, essa lei é de 23. O vídeo do Léo Lins é de 22. Só que o vídeo continuava no ar. Pois e tem um outro problema dessa lei, que nem crimes hediondos como homicídio tem isso. Ela é imprescritível, Marcília. Nem assassinato é imprescritível. E essa lei está lá, essa aberração aprovada de novo. Por isso que eu falo que essa lei ela é muito, muito, muito perigosa e ela precisa ser revogada. Não sei se foi acordo de líderes, não sei se o pessoal votou sem ler, eu não sei o que aconteceu. Mas que é urgente que o Congresso derrube essa lei, ela é urgente. Inclusive por isso, porque é um crime imprescritível, inafiançável, ou seja, não tem remuneração que possa pagar esse negócio, nunca vai prescrever, você colocou num dia até morrer, vai estar lá, o que você disse pode ser criminalizado, então é uma loucura. Ou seja, rapidinho, se você não gosta de alguém, é melhor você matar a pessoa do que falar mal dela. Por conta dessa lei, desse absurdo dessa lei, você tem muito mais chance de sair ileso. Essa é a realidade. Agora, se essa... Por que eu falei... Fazer piada com ela. Tem 50% a mais de penalidade, se for um clima de descontração, tá? Olha... Por que eu mencionei o negócio do 23 e 22? Porque o raciocínio é o seguinte, 23 foi feita a lei, 22 foi feito o vídeo, e foi publicado o vídeo. Bom, a gente tem um princípio nosso, constitucional, de que a lei só pode retroagir para beneficiar o réu, não pode retroagir para prejudicar. Aí vem esse entendimento de, não, como isso está na internet, é um crime continuado, então é um crime que nunca acaba, porque todo dia ele se renova, porque o vídeo está lá todo dia. Bom, se for assim, então a gente precisa aqui, por exemplo, passar a punir as pessoas que colocam os trapalhões no arquivo já não pode mais, então. Não pode. Os jornais, por exemplo, centenários, que colocam aqueles anúncios de vende-se escravo, que de 1870, está lá no arquivo, também é crime. Então, é um crime continuado, tudo isso é crime continuado, tem que punir essas pessoas. Não faz sentido essa ideia de que o conteúdo... O Jô Soares, não faz sentido pensar que o conteúdo online é um crime continuado. Esse é um entendimento totalmente, que vem sendo feito, mas é outra aberração. Mas o STF, ele teve o flagrante perpétuo no caso do Daniel Silveira. Uma completa loucura. Então, esse é o ponto. A gente vai decidindo por ocasião, né? Aqui me interessa decidir dessa forma e a pessoa não pensa, o juiz não pensa na consequência da sua decisão. Então, muito bem. Então, a gente tem um crime perpétuo, um flagrante perpétuo, um crime continuado nos crimes online, então a gente precisa ser coerente. Vamos lá, vamos pegar todos os jornais de 1870, repito, que tem os seus arquivos online e vamos punir. Essas pessoas estão lá anunciando crimes. E é assim que a lei funciona, né? Ali, letra a letra, a regra é clara, né? Como diz o futeboleiro. Claro. Aliás, falando em futeboleiro, antigamente a gente assistia as partidas, né? Assim, pelo atacante, vamos dizer, sei lá quem, fala o nome de um atacante aí de destaque que você curta. Não vem com o Palmeiras. Vai, Ronaldo. Não, hoje em dia a gente fica assim, André Mendonça, vai, Fux, vai, por favor, ajuda a gente a salvar o Brasil. Mas nesse caso aqui, é isso que é importante que as pessoas, porque muita gente diz o que pode ser feito. Precisa que essa lei seja revogada. E ela precisa ser revogada pelo Congresso. Isso é muito importante. A torcida é por isso. Né? A torcida é essa. Vamos pressionar. Não sei por que isso aconteceu, não sei se não leram, não sei se foi um acordo de líderes, não sei
sei se passou batido, pode ser. Mas o fato é, precisa ser revogada, porque ela abre brecha, uma coisa que é inexistente no Brasil. Talvez, é difícil a gente eleger qual é a maior aberração dentre as nossas leis, mas de todas que eu já vi, nenhuma se compara a essa aqui. É verdade, eu concordo, a gente precisa revogar essa lei. É difícil pensar nisso, porque isso teria que ser feito pelo STF e... Não, né? Pelo próprio Congresso. Sim. Tira sim, isso, susta essa lei, pelo amor de Deus. Mas também pode se levantar a inconstitucionalidade e isso levar a ser decidido pelo STF. Quer dizer, tem várias maneiras, mas o Congresso de fato poderia fazer isso. Agora, vale a gente também lembrar, essa lei, ela não foi a única motivação da sentença, ela foi usada pela sentença para agravar a pena. Então nós temos outras leis vigendo de discriminação que foram utilizadas, outras 2 leis, e isso é relevante por quê? Porque a interpretação que eu mencionei no início, de que o crime está no conteúdo potencialmente ofensivo e não na intenção de ofender, enquanto esse mecanismo fizer parte do raciocínio dos juízes, não importa, a gente vai revogar uma lei, eles vão encontrar outra para punir. É o tal discurso de ódio. Discurso de Acabou, ódio. Né? Acabou. Ô, Marcília, cuidado com as piadas, então, daqui para frente, hein, por favor. Não me venha com piada sem graça também, porque pode caber... Se fizer 2, 16 anos, 3, 32, em escala... Piadinha de tio pavê, não, hein? Não pode. Ó, a gente tem mais 5 minutos com Marcília e eu queria saber se você quer falar, por exemplo, sobre fake news, que Lula vai discutir com o Macron, o que a gente pode esperar, o que os dois sabem do assunto. Janja Gastos, pedido para transparência disso, porque lá tá ela de novo em Paris, passeando com o nosso dinheiro, com todo o luxo necessário, ou se você quer amarrar a participação, comentando, de fato, esse depoimento de Bolsonaro hoje, qual a sua expectativa, deve ser para ir desgastando ainda mais a família, ou para abrindo mais a cova ali do julgamento de segunda também. Pode colocar o julgamento de segunda também na pauta. Eu acho que esse depoimento do Bolsonaro, aliás, sinceramente, eu, se fosse ele, ficava quieto. Porque ali... Ele tem esse direito. O que ele quer, o que eles querem dele é que ele fale para armarem as próximas arapucas, né? Perca a estribeira em algum momento. Perca a estribeira, deixe uma fala solta ou qualquer coisa do gênero para, daqui a algum tempo, aí os nossos parlamentares laterais, direitos, esquerdos, poderem cruzar para os atacantes do STF, chutarem para o gol e pedirem uma prisão preventiva. É mais ou menos isso. Então, tudo que ele falar é diferente, né? Tudo que você falar pode ser usado contra você. Aquela história que quando prende-se alguém se diz, é exatamente o caso. Então, nada do que ele disser vai servir para inocentá-lo. Tudo que ele disser vai servir apenas para... Contra ele, para prejudicá-lo. E aí, pegando um gancho nisso das fake news, não sei, você falou que o Lula vai discutir fake news com o Macron. Um dos temas mais importantes. Só não entendi se ele vai discutir as fake news que eles falam ou contra as fake news, né? Porque se a gente for pensar, o Lula, tudo que ele tem feito ultimamente, por exemplo... Ele mente que nem sente? Olha, um exemplo interessante. Olha só, o Lula, ele disse que ele pediu um enviado chinês na conversa com o Xi Jinping. Aí ele disse isso numa entrevista coletiva. Depois, o Mauro Vieira o desmentiu. Depois ele desmentiu o Mauro Vieira, disse que foi pedir mesmo. E essas pessoas estão querendo combater a mentira. Então, isso mostra como que eles lidam com as fake news. E, aliás, ontem, pegando o gancho também do julgamento, o Barroso abriu, antes do belo voto do Mendonça, o Barroso abriu reiterando o negócio que ele fala já há anos, que é, precisamos voltar... A mentira precisa voltar a ser errado. É bom que a gente diga que a mentira nunca foi crime nesse país. Mentir não é crime. Ponto. Mentir não é crime. Alguém vai dizer, mas calúnia? A calúnia tem o elemento da mentira. Que calúnia é você imputar a alguém um crime que ela não cometeu. Veja, mas o elemento, aí de novo o que a gente está falando do Léo Lins, o elemento aqui criminoso não é a mentira, é a intenção de... De novo, a intenção de fazer com que a pessoa seja a ela imputado um crime. Então, se a gente for entender, a mentira não é crime em lugar nenhum. E o Barroso insiste em dizer que a mentira precisa voltar a ser ilícito. Nunca foi. Então não tem como voltar. A gente tem um STF que desinforma a respeito de desinformação. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.